Olá, eu sou o professor Davidson do canal DS Matemática e hoje estamos gravando mais uma videoaula aqui para a nossa playlist de trigonometria. Estávamos aí uns dias sem postar algumas videoaulas, mas estamos de volta aí gravando mais aulas de trigonometria, especificamente trigonometria no ciclo, né? E hoje nosso tema é arcos côngruos. Tá? Vamos estudar aí esse tema. Então nós vamos começar aqui com a situação para a gente ter a ideia do que vem ser essa definição de arcos côngruos. Tá? Então eu tenho aqui uma circunferência trigonométrica. Aqui a circunferência trigonométrica. O ponto A, o ponto P marcado sobre essa circunferência. Então aqui eu tenho um arco AOP. O arco AOP. Vamos dizer aqui que esse arco tem medida alfa. Então, se eu marcar aqui esse arco com medida alfa, então eu tenho que o valor da medida do arco AOP é alfa. Então suponha que eu pegue esse mesmo arco aqui e não pare aqui, ó. Eu dei uma volta e pare no mesmo ponto aqui, ó. Então, o que diferencia esse arco que eu acabei de fazer aqui desse outro arco aqui é que eu dei uma volta completa, né, na circunferência. Então, eu descrevi o arco alfa e andei mais 360 graus. Então, a medida desse arco aqui vai ser o quê? Alfa mais 360 graus. Significa o quê? Que eu percorri a medida do ângulo alfa e andei mais 360 graus. Dei mais 360 graus, uma volta completa. Então, no terceiro caso aqui, vamos analisar essa situação. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa inicial, né, aquele alfa lá. E aí, eu continuo aqui, ó. Pare nesse ponto aqui, que é o primeiro caso, alfa mais 360 graus. Eu não queira parar aqui, não. Continue e dê mais uma volta. Então, a medida desse arco que eu acabei de fazer aqui, ele é alfa, né, que é esse pedacinho aqui do inicial, mais duas voltas completas na circunferência. Então, fica 2 vezes 360 graus. Aqui, como eu só dei um, eu coloquei aqui 1 vezes 360. Não precisa colocar. Então, aqui é só alfa, porque eu só dei esse pedacinho aqui, ó, alfa. Como aqui eu percorri o alfa e dei mais uma volta, então fica alfa mais 360. Ok, deixa eu apagar aqui esse 1 aqui que ficou meio... Aí. Corrigir ali aquele sinal. Aqui, alfa mais 360 graus. Então, observe que tanto esse ângulo alfa, quanto o alfa mais 360 graus, quanto o alfa mais 2 vezes 360 graus, eles têm a mesma extremidade, ó. Ponto aqui, ó. Todos eles têm a mesma extremidade, ó. Esse ponto aqui. Ó. Esse ponto. Então, o que diferencia esses arcos? A única coisa que vai diferenciar o arco alfa do arco alfa mais 360 do arco alfa mais 2 vezes 360 é o número de voltas. No primeiro caso aqui eu não dei nenhuma volta, eu só fiz o ângulo alfa. Já nesse aqui eu dei uma volta a mais que alfa. Já nesse outro eu dei 2 voltas a mais que alfa. Tá bom? Então o que diferencia esses ângulos aí é o que? É o número de voltas. E eles têm a mesma extremidade. Então, esse vai ser o conceito aí de arcos côngruos. A gente pode ver aqui no próximo slide a definição em uma circunferência trigonométrica, quando 2 ou mais arcos
tem a mesma origem, ou seja, eles partem do mesmo ponto, mesma origem. E tem que ter a mesma extremidade, mesma origem e mesma extremidade. Dizemos que esses arcos são côngruos entre si. Tá? Então, essa aqui é a definição de arcos côngruos. Bom, de maneira geral, seja um arco AP de medida alfa. Então, nós temos aqui, o arco ele pode estar sendo medido ele pode ser medido em graus ou em radianos. Então, esse ângulo alfa, ele pode estar entre 0 graus e 360 graus. Ou seja, uma volta completa, né? Então, a medida desse ângulo alfa está variando aí de 0 até 360 graus. Ou esse ângulo pode variar de 0 radianos até 2π radianos. Então, as medidas dos arcos côngruos AAP podem ser escritas como. Então, se a medida desse ângulo alfa aqui for em graus, você vai escrever a equação, né? A expressão dos arcos côngruos dessa forma aqui, ó. Aqui o ângulo, aqui o K é o número de voltas, tá bom? E aqui 360 graus. Então, quando você for escrever a expressão dos arcos côngruos para um ângulo que está medido em graus, você vai usar dessa forma. Tá? Você escreve aqui o ângulo, né, que é a primeira determinação positiva. O K é o número de voltas. Lembrando que esse K, que é o número de voltas, tá? Esse K aqui, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, se você observar aqui, ó, voltando no slide, quando eu vou dar a volta na circunferência, observa que eu tenho duas possibilidades. Eu posso dar a volta no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, ou posso dar a volta no sentido horário, né? Então, no sentido anti-horário positivo e no sentido horário negativo. Então, o valor daquele K pode ser um número positivo ou negativo. Tá bom? Então, esse alfa aqui, a gente vai chamar ele de primeira determinação positiva dos arcos côngruos a ele. Tá bom? Então, esse alfa representa a primeira determinação positiva dos arcos côngruos a ele. Tá? E se o ângulo vier em π radianos, você vai utilizar essa daqui. Alfa mais K, que é o número de volta, vezes 2π. Lembrando que esse K aqui, ó, como eu falei agora há pouco, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Significa que ele pode ser um número inteiro positivo ou pode ser um número inteiro negativo. Positivo quando você for dar a volta na circunferência no sentido anti-horário. Negativo quando você for dar a volta na circunferência no sentido horário. Ok? Então, para fixar mais esse conceito aí, a gente vai resolver aqui algumas questões, tá bom? Para ficar mais fácil você compreender. O exemplo 1 eu tenho, escreva a primeira determinação positiva de um arco de... Então, observe aí, eu tenho a letra A, 1460 graus. Então, para a gente calcular essa primeira determinação positiva dele, a gente vai fazer assim, a gente vai vamos pegar aqui, solução. Letra A. Então, a gente vai pegar 1460 e a gente vai dividir por 360, que é uma volta completa, para a gente ver quantas voltas a gente vai dar aí. Então, 1460 dividido por 360, eu vou ter 4. 4 vezes 360 dá 1440. Para 1460 faltam 20. Né? Então tá aí. Então esse 20 aí, ele é a primeira determinação positiva do arco de 1460 graus. Então o ângulo que eu encontrar aqui, ó. Então esse aqui é a nossa primeira determinação
positivo. Então, o que acontece? Eu vou partir do ângulo de 20 graus e vou dar mais 4 voltas de 360 graus. 4 voltas completas na circunferência. Então, eu percorro um ângulo de 20 graus e depois eu dou mais 4 voltas completas na circunferência e aí eu vou ter o ângulo de 1460. Tá bom? Então, escrevendo esse ângulo aí, eu tenho. Então, 1460 graus é a mesma coisa aqui, 20 graus, né? Ó, primeira determinação positiva, mais 4 vezes 360 graus. Olha aí. Então, o K na questão aqui é 4. E o alfa é 20, que é a primeira determinação positiva. Beleza? Então, vamos para a letra B aí. A letra B está em π radianos, não é? 27π sobre 4. Então, lembrando, como está em π radianos, a expressão ela vai ter que ter a forma alfa mais 2π vezes K, ou K vezes 2π, tanto faz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que transformar isso aqui em 2π vezes um número aqui, ó. Né, para ficar certinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse 27, vou transformar isso para aparecer um 2π. Como aqui eu tenho um 4, eu vou transformar esse 27 em partes de 8, porque 8 dividido por 4 vai dar o 2 aqui, ó. Então, 27 eu vou ter, ó, 8π sobre 4, mais 8π sobre 4, mais 8π sobre 4. Então, 3 vezes 8. 8 mais 8, 16, mais 8 dá 24. Então, aqui vai dar 24 sobre 4. Então, 24 sobre 4 para 27 sobre 4, falta 3π sobre 4. Agora, 8 mais 8, 16, mais 8 dá 24, mais 3 dá 27π sobre 4, certinho. Então, aqui eu vou ter 8π sobre 4, eu vou dar o quê? 2π. Mais 8π sobre 4, 2π. 8π sobre 4, 2π. Então, vocês concordam comigo que isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2π. Na verdade? Aí, ó, mais quem? 3π sobre 4. Aí, ó. Então, esse cara aqui, ó, é a primeira determinação positiva. Então, 27π sobre 4 é a mesma coisa que 3π sobre 4 mais 3 vezes 2π. Aí, ó. Então, se eu multiplicar aqui, 3 vezes 2 dá 6. Então, 4 vezes 6 dá 24, mais 3 dá 27π sobre 4. Certinho? Então, isso aqui, ó, é a primeira determinação positiva que eu estava procurando aí, ó. Esse ângulo aqui. Da letra A é quem? É o 20. Tranquilo? Vamos aqui agora para a letra C. A letra C. Menos 900 graus, né? Então, a gente tem agora um valor aí negativo, né? Menos 900 graus. Então, para quando o ângulo é negativo nesse tipo aqui, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai dividir por 360, normalmente. Tá, ó. 900 dividido por 360. Então, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 360, eu vou ter aqui 180, né? 180 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 0 dá 0, para 0, nada. 2 vezes 6 dá 12, para 28. 2 vezes 6, 12, para 28, vai 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8, para 9, 1. Então, o resto aqui foi quanto? 180 graus. Então, significa o quê? Que desses 900, de menos 900, ele deu, ó, 2 voltas, claro, no sentido negativo, né? E andou mais 180 graus, que é esse resto aqui que eu encontrei, ó. Mais 180 graus no sentido negativo, certo? Esse 180 graus aqui, que ele andou a mais no sentido negativo. Verifica que o ângulo aqui, ó, é negativo, ó.
certo? Então, o que eu vou fazer? A regra é sempre assim, você pega 360 graus e subtrai desse resto que você encontrar aqui, ó. 180. Então, 360 menos 180, eu vou ter o próprio 180 graus. E essa aqui, ó, é a primeira determinação positiva, tá? Do arco de menos 900. Ok? Então, o arco que eu estou procurando aqui, ó, é esse aqui. Tá bom? Então, se eu for montar a expressão aqui, vai ficar como? Ó, o menos 900, ele vai ser igual a 180. Aí, ó, menos... Quantas voltas eu dei? 2. Então, ó, observa que agora vai ser negativo, ó. Menos 2. Vezes 360 graus. Então, ó, ele deu 2 voltas no sentido negativo, né? Mais os 180 aqui, ó. Ok? É a primeira determinação positiva. Então, na letra C, eu vou ter isso aí. Na letra D, eu tenho o quê? Menos 420. Então, 420 dividido por 360 graus. Então, aqui vai dar 1, né? 1 vezes 0 dá 0, para 0, 0. 1 vezes 6, 6. Para 12, 6. Vai 1. 1 vezes 3, 3. Mais 1, 4. Para 4, nada. Então, eu tenho aí, o resto foi o quê? 60. Então, significa o quê? Que esse menos 420 graus, ele deu uma volta, né, no sentido negativo, uma volta completa no sentido negativo, e andou mais 60 graus no sentido negativo. Tá bom? No sentido negativo. Então, a regra é 360 menos esse resto, que é 60. Eu vou ter aí um ângulo de 300 graus. Olha aí, então essa aqui é a primeira determinação positiva desse arco, de menos 420. Tá bom? Aqui é negativo, né? Esse menos 180 aqui, só fazendo uma correçãozinha aqui, esse menos 180 aqui, ó. Por que o 900 é negativo? Então, 2 vezes 360, aí menos os 180. Então, só que a primeira determinação desse arco aqui, positiva desse arco de menos 900 graus, é os 180 graus. Tranquilo? Então, sempre você vai fazer dessa forma aí, tá? Eu coloquei 4 situações, botei 2 trabalhando com a questão do negativo para você compreender aí como é que faz. Tá certo? Aqui na questão 2 eu tenho, para cada item, escreva uma expressão que determine os arcos côngruos ao arco AB. Então, agora aqui já é para a gente determinar a expressão dos arcos côngruos, né? Na letra A eu tenho um ângulo aí de 45 graus. Então, meu ângulo aí é de 45 graus. Então, para montar a expressão, viu, vai ficar 45 graus mais K vezes 360 graus. Lembrando, com K pertencente aos inteiros. Então, essa aqui é a expressão dos arcos côngruos aqui na resposta da letra A. Na letra B eu tenho um ângulo aqui de 210 graus. Então, fica, o ângulo aqui agora é 210 graus. Então, vai ficar 210 graus mais K vezes 360 graus. Não esqueça, com o K pertencente aos inteiros. Então, essa aqui é a expressão dos arcos côngruos, é o ângulo apresentado aqui na questão, que é 210 graus. Na letra C aqui eu tenho menos π sobre 3. Então, é usando aquela mesma regrazinha lá, pega 360 graus menos esse ângulo aqui, ó. 360 graus em π radianos é 2π. Então, o ângulo aqui da questão agora é menos π sobre 3 radianos. Então, pega 2π menos
π sobre 3. Então, 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 1 é igual a 5π sobre 3 radianos. Isso aqui é a primeira determinação positiva desse arco aqui, ó. Então, eu tenho que transformar ele na primeira determinação, procurar a primeira determinação positiva desse arco aqui, tá? Porque ele aqui tá negativo, tá? Então, esse arco é de 5π sobre 3. Então, agora escrevendo a expressão, eu vou ter 5π sobre 3 mais K vezes 2π, com K pertencente aos inteiros. Tá, então, comentando um pouco mais sobre essa questão aqui, ó, menos π sobre 3. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, eu desse uma volta de 2π, ó, uma volta completa, e tirasse 60 graus. E se eu tirar esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho e esse pedacinho aqui, ó, vai sobrar esse arco aqui, ó. Que contando nesse sentido aqui, ele é positivo, ó. Ele é positivo. Se eu contar no sentido anti-horário, esse arco aqui, ó, ele tem um valor positivo. Qual é o valor dele? O valor dele é 300 graus, certinho. Que transformando para π radianos, fica igual a 5π sobre 3. Então, é só esse o detalhe, pessoal. Bom, então a nossa videoaula basicamente é essa. Então, deixe aí seu comentário se ficou alguma dúvida no vídeo, alguma coisa que você não entendeu, alguma sugestão que você queira dar na aula, alguma informação a mais, né, que venha a somar com o nosso trabalho. A gente está aberto a sugestões, a alguma observação sobre a aula, a dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom, pessoal? Eu vou agradecer muito a participação de vocês. Estamos aqui para somar, nos ajudar, né? E procurar melhorar cada dia mais, tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, dê um likezinho aí no vídeo pra gente, tá? Se você nunca acessou o canal, é a primeira vez que você está nos visitando aqui, inscreva-se aí no nosso canal e clique no sinozinho aqui para você estar recebendo aí as notificações, né? Do lado dos botões inscreva-se, vai ter aqui o sinozinho. Você clica nesse sinozinho para ativar as notificações do canal, tá bom? Para ficar por dentro das nossas novidades, tá? Então, bons estudos aí e até a próxima videoaula.